conversar com você mais uma vez nessa pandemia. Eu penso que essa tua indagação, Eduardo, é o desafio que nós temos hoje, tanto enquanto partido de esquerda, quanto o movimento social organizado na periferia e o movimento sindical. Ou seja, a classe trabalhadora e os trabalhadores em geral, do jeito que nós conhecemos nos anos 80, eles estão diminuindo. Ou seja, essa classe trabalhadora organizada do jeito que nós conhecemos, ela se exauriu. Os trabalhadores estão vivendo um momento difuso na vida deles, porque as pessoas pensam que são trabalhadores e não são trabalhadores. E inventaram que entregar pizza com bicicleta ou com motocicleta era você criar um microempreendedorismo, sabe? As pessoas percebem que não são microempreendedores, que as pessoas foram jogadas à rua sem nenhuma proteção social. Se rouba a bicicleta de alguém, se acidenta alguém, ele não tem nenhuma proteção na sociedade brasileira. Então, o desafio dos partidos políticos, o desafio do movimento sindical e o desafio da sociedade organizada, sabe? É preciso que a gente repense o nosso discurso e a nossa forma de organização. Eu penso que um sindicato hoje não pode mais ser um sindicato por categoria econômica como nós fomos criados na década de 40. É preciso que a gente seja um sindicato representante dos trabalhadores mais amplo. Hoje, um dirigente sindical não precisa ir na porta da fábrica para fazer um discurso para o trabalhador. Ele pode ir na rua fazer um discurso para um conjunto de trabalhadores que ele nem sabe ainda o que são. Mas tem muita gente na rua vivendo de bico, vivendo de outras atividades que a gente não conhecia. É preciso reorganizar essa gente para que a gente possa, de forma organizada, recuperar o direito de defender a classe trabalhadora brasileira aonde ele estiver. Porque o trabalhador não é trabalhador apenas quando ele está trabalhando e paga o sindicato. O trabalhador é trabalhador quando ele sai da fábrica, quando ele está no comércio, quando ele está fazendo um bico, ele vai para casa, porque ele precisa de proteção no preço do aluguel, ele precisa de proteção na melhoria da rua, sabe, na urbanização da favela, ele precisa de proteção na luta contra o aumento da luz, o aumento da água. Ou seja, é preciso que a gente repense a forma de luta que a gente fez no século XX para que a gente possa criar um novo tipo de organização da sociedade no século XXI. Sobretudo no século em que você percebe que algumas pessoas estão ficando quase que inúteis do ponto de vista da profissional. Ou seja, a profissão dele não existe mais, ele não aprendeu outra, sabe? E o emprego digital, essa coisa toda, às vezes o cara que trabalha nos aplicativos, ele não sabe quem é o patrão dele, ou seja, ele não pode nem xingar a mãe, sabe, quando ele está nervoso, porque ele não sabe quem é. Então, esse é um desafio. O outro desafio que nós temos é a questão das igrejas que você disse bem. Ou seja, nós tivemos uma inversão do crescimento da teologia da libertação, que foi uma coisa que deu muita vida à Igreja Católica, às comunidades de base, na qual o PT deve muito, o movimento sindical deve muito, porque quando a gente foi criar o PT e a CUT, as comunidades de base ajudaram muito pelo Brasil afora. Ajudaram muito pelo Brasil afora. E isso foi substituído pela teologia da prosperidade fomentada pelas igrejas, sabe, pentecostais. Ou seja, aonde tudo é o diabo e a solução de tudo é Deus. Ou seja, isso é vendido a ponto de gente estar vendendo carocinho de feijão que cura coronavírus, ou está vendendo milagre pela televisão, sabe? É uma coisa absurda. Eu acho que tem muita coisa que parece um charlatão falando publicamente, sabe? Brincando com a fé do povo. A fé é uma coisa muito séria. A fé é uma coisa muito sagrada. O tratamento espiritual que o ser humano precisa não precisa de brincadeira. A gente não pode falar uma coisa que Deus não permite, que é usar o nome dele em vão. E eu vejo gente fazer milagre na televisão, sabe, que é quase que uma fábrica de milagre. Isso está substituindo, sabe, a igreja que nós conhecíamos nos anos 80, que era a teologia da libertação. Eu acho que nós precisamos repensar, inclusive, a nossa espiritualidade, ou seja, como é que a gente vai se comportar para que a gente possa criar nos nossos filhos, nos nossos netos, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais solidária, uma sociedade, sabe, mais afetiva na relação, sabe, com outro ser humano. Como é que a gente vai cuidar disso? Eu acho que a religião pode ajudar.
Você não pode ter na religião o fomento do ódio, o fomento da raiva. Todo mundo sabe que uma guerra religiosa, e nos países onde elas existem, sabe, são quase que milenares. Nós não precisamos disso, a cultura do Brasil não precisa disso. Nós não precisamos de importação do ódio. Nós não precisamos de importação da mentira. Nós precisamos importar aquilo que nos ajude a ser melhor do que nós somos hoje, sabe? E não pior. Então, Eduardo, esse é o dilema